Olá, tudo bem? Deixa eu adivinhar o que você está pensando agora. Oratória? O que é isto? Será que isto é para mim? Não é coisa lá dos gregos, dos romanos, dos clássicos, dos círculos universitários, dos artistas? Não. Você não chegou até aqui por acaso. Sua decisão de estar aqui vai marcar sua vida com um antes e um depois. Eu só imagino sua história de lutas, quantos desafios você venceu para chegar até aqui. Agora, você está conhecendo melhor seu potencial humano e profissional e quer torná-lo conhecimento, capacidade, habilidade, poder. Acredite, você não é um ser comum, não. Você é uma pessoa especial. Não é comum ser ousado, criativo, empreendedor. Não é normal deixar sua zona de conforto, reconhecer que pode mais, crescer, recriar-se e lançar-se em outras aventuras, novos desafios e conquistas. Você sente que, com tudo isto, ganha equilíbrio emocional, aumenta sua autoestima e cresce sua confiança. Ai, os empregadores! Os empregadores adoram pessoas que se cultivam, que se desafiam, que são criativas, que se reinventam, que buscam coisas novas, que se superam e se tornam um profissional distinto para além de suas habilidades técnicas. Com projetos, com poder e determinação, agora você vai se sentir ainda mais preparado para a sua conquista, sua capacidade de seduzir pessoas pela palavra. Você está fazendo isto. Você está no caminho certo. E eu acredito no seu trabalho. Eu aposto no seu sucesso. Você inicia hoje aqui uma fascinante caminhada de desafios e superação na mais poderosa arte humana, a comunicação. Você intuiu, e está certo, que há um poder espetacular dentro de você que se faz beleza, graça, sedução. A fala. O timbre único de sua voz tem a capacidade de carregar toda a sua inteligência, todas as suas emoções, toda a energia do seu corpo, toda a grandeza da sua alma. E você é uma pessoa do bem. Você que é uma pessoa do bem vai utilizar esta sua poderosa capacidade para deixar o mundo ainda mais bonito e melhor. Sim, estamos, deste modo, solenizando seu encontro com a oratória. Oratória, a arte e a ciência do bem falar, do bem comunicar. Foram mais de 2000 anos, desde os gregos, passando pela oratória clássica, os romanos, até nossos dias, com a complexidade da mídia eletrônica. Certo, hoje, a imagem predomina sobre a palavra, mas a imagem, ao seu modo, também é palavra. Ou melhor, ambas, palavra e imagem, são inseparáveis, formando uma única mensagem que comunica. Seja qual for a sua profissão ou objetivos, a oratória é mais atual do que nunca. Ela habilita você a fazer uma boa, sedutora, eficaz comunicação, seja ela direta, olhos nos olhos, ou com a intermediação de algum meio. Pensar interiormente, no diálogo interpessoal, em trabalho de grupo, em palestras ou conferências, ou ao vivo, ou nas redes sociais, não importa. A oratória possibilita adquirir a capacidade de bem comunicar. E isto significa poder, criatividade, liderança, sucesso. Pois a oratória é a face sedutora da sua comunicação. Boas-vindas, bons estudos e boas práticas de comunicação. Oratória, a face sedutora da sua comunicação. Pois a oratória é uma arte e é uma ciência de criar um poder divino, palavra divina que está em nós. Diz o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que Deus criou pela palavra. Deus disse e aconteceu exatamente o que disse. Diz lá, faça-se a luz
e a luz se fez. Pois as estatísticas dizem que as mulheres falam 20.000 palavras por dia, em média. Nós, homens, falamos um pouquinho menos, 7.000. O que acontece com essas 20.000 palavras, com essas 7.000 palavras? A verdade é que a nossa palavra enfraqueceu, perdeu sua força. Ela inflacionou-se. Se fala muito e se consegue pouco. Pois a oratória é essa arte e essa ciência que nos ajuda a recuperar o poder da fala e podermos criar vida, criar emoções, criar valores, criar atitudes com a palavra. A palavra é preciosa, a palavra é dádiva divina, a palavra declara guerra ou declara amor. Ela é poder. É isto que a oratória vai nos facilitar. Vamos começar com os 3 componentes básicos da fala em público. Eu vou dar aqui uns elementos introdutórios, apresentando exatamente o caminho que os nossos vídeos vão percorrer. Então, vamos explorar basicamente em 3 vídeos esses 3 elementos básicos da fala em público: o conteúdo, a voz e a postura. Os 3 somados constituem o todo do impacto da mensagem de quem fala para o público. O conteúdo é o primeiro dos 3 grandes elementos. Nós vamos ver esse item antes, colocando os pressupostos básicos para uma boa comunicação, quais são os elementos determinantes, exatamente o conteúdo, a voz e a postura. Vamos entender como é que isso funciona, qual é o percentual que representa cada um no impacto da mensagem. Vamos conhecer aqueles elementos prévios que é preciso ter assimilado em nós antes de falarmos em público, exatamente conhecer o público, o tempo que a gente vai falar e os objetivos que a gente vai traçar na comunicação. E, finalmente, o conteúdo, como é que ele é buscado, como é que ele é organizado, como é que, enfim, se apresenta. Então, uma ideia central e a sua organização através de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Depois, no segundo vídeo, nós vamos ver a voz. A voz. Importantíssimo elemento da comunicação em público. E são vários elementos que fazem da voz algo tão poderoso na comunicação. Vamos trabalhar a espontaneidade, o modo correto de respirar, a pronúncia, como se pronuncia correto as palavras, a pontuação e a pausa, que é diferente daquela gramatical, a tonalidade, para não sermos monótonos, a palavra-chave, ou seja, aquela sílaba tônica transferida na frase, vamos entender como funciona isso, a ênfase, é preciso dar ênfase ao que é importante, o volume, a coloração, como é importante a coloração, o modo de colocar emoção, sentimento naquilo que a gente diz, e, finalmente, o ritmo, a velocidade da fala. E o último vídeo nós vamos trabalhar a postura, que é o elemento mais determinante da comunicação em público. Para termos uma boa postura, precisamos, antes de tudo, ter 4 grandes domínios. Domínio do conteúdo, saber o conteúdo que a gente vai dizer, com grande profundidade, com grande amplitude, o domínio de si mesmo, isto é, a capacidade de colocar-se inteiro dentro da mensagem, o domínio dos recursos técnicos que a gente utiliza e, finalmente, o domínio de público, que é onde a gente quer chegar. Isto é, controlar exatamente como é que chega a nossa comunicação ao público, como é que ele compreende, como é que ele reage e constantemente adequar essa comunicação ao público conforme ele se comporta. Depois tem a postura corporal, como é que a gente se apresenta ao público, que os nossos interlocutores precisam ver em nós para que a nossa comunicação seja eficaz, seja levada em consideração. Que gestos fazer, como utilizar as mãos, os olhos, o corpo, enfim, como é que a gente se movimenta. Tudo isso é postura, nós vamos ver no terceiro vídeo. Então, vamos começar nesse primeiro vídeo com o conteúdo.
conteúdo é muito importante, mas ele não é o mais importante, mas é o primeiro que a gente precisa abordar, porque ele determina os demais elementos. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar dos pressupostos básicos, os elementos determinantes da comunicação, os conhecimentos prévios do público, do tempo, dos objetivos, e, enfim, o conteúdo propriamente dito, o como organizá-lo, como determiná-lo, como escolhê-lo, enfim, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, cada um desses elementos. Então, os pressupostos básicos. O que você precisa ter em si antes de começar a fala, antes de ir ao público? Ter o que dizer, desejar dizê-lo, preparar-se adequadamente. Ter o que dizer. Você precisa ter um conteúdo muito bem conhecido. Você tem que se sentir muito à vontade naquilo que vai dizer. Ter o que dizer e desejar dizê-lo. Desejar intensamente dizê-lo. E preparar-se adequadamente, uma preparação psicológica e uma preparação técnica. Eu lembro, nos anos 80, quando uma roqueira americana, se não me engano, ela veio para o Brasil, a tal de Nina Hagen, e numa entrevista aqui no Brasil, ela disse isso aqui: eu quero falar, eu quero que me ouçam, eu quero que me vejam, eu tenho que dizer. Eu quero falar, eu quero dizer, eu quero que me olhem, eu quero que me escutem. Eu tenho que dizer, eu quero falar. Essa atitude é necessária para quem vai falar em público. Ter o que dizer, desejar intensamente dizê-lo. Porque você tem objetivos, porque você tem ideias, porque você tem valores, porque você quer que o seu público reaja de um determinado modo, adquira certos valores, uma atitude nova. Ter o que dizer, desejar dizê-lo e preparar-se adequadamente. Uma preparação psicológica adequada, uma atitude positiva, de antecipação do sucesso, de sentir-se capaz, de se sentir-se preparado, e aí uma preparação assim técnica, que é isso que você está fazendo, de como organizar a sua comunicação de modo que todos os elementos tenham a sua força máxima. Componentes básicos da comunicação. Então, precisamos ter claro isto antes de irmos atrás do conteúdo. Qual é o percentual, qual é a fatia que o conteúdo representa no total da comunicação? Apenas 7%. Apenas. A voz é 38%, a postura é 55%. Isso é surpreendente, porque quase sempre nós apostamos na força do conteúdo e achamos que muito conteúdo dá força à mensagem. Não. O conteúdo é pouco, mas ele é muito importante. Mas a voz é muito mais que isso. O modo como você transmite o conteúdo e o modo como você se apresenta diante do público somam a voz e a postura juntos 93% da comunicação. O modo do conteúdo é muito mais importante que o próprio conteúdo. O conteúdo é 7% e o modo da voz, somado ao modo da postura, dá 93%. É isso que nós vamos entender melhor neste nosso trabalho. Então, os conhecimentos básicos antes de preparar a fala. Antes de você falar, você precisa ter claramente definido 3 coisas. Primeiro, conhecer o público. Segundo, definir o tempo. Terceiro, traçar um objetivo. O público, o tempo e o objetivo. Vamos ver cada um deles. Conhecer o público. Você precisa buscar o máximo de informação sobre o público. O nível cultural dele, o que ele conhece sobre o assunto, quais são as predisposições favoráveis ou desfavoráveis ao assunto que você aborda, quais são as sensibilidades que ele tem diante do assunto, quais são os valores, quais são as expectativas que ele tem diante da sua fala. O público é para o palestrante aquilo que é a estrada para o motorista. O motorista tem que se adequar constantemente à estrada para chegar ao seu objetivo. Assim, quem fala em público precisa adequar-se constantemente ao público para que a sua mensagem produza o seu efeito. Então, tem que antecipar isto com o máximo de informações e o resto vai acontecer na hora que você fala.
Definir o tempo. Ter claro o tempo disponível e ser fiel a ele. Se você tem 2 minutos, prepara o conteúdo para 2 minutos. Ajustar o conteúdo ao tempo e sempre ter uma reserva de conteúdo. O que eu posso comunicar? Comunicar com força, com transformação, com poder de sedução em 2 minutos, em 30 minutos, em 2 horas. Ter claro qual é seu tempo e colocar o conteúdo adequado ali dentro. Traçar um objetivo. Isso é muito importante, é determinante. Nós normalmente temos objetivos vagos, mas temos que traçar um objetivo bem claro, bem concreto, bem possível. Com esse tempo, com esse público e com esse conteúdo, o que mesmo eu consigo? Qual é a transformação que eu consigo em meu público com essa minha mensagem? Então, o objetivo tem que ser claro, tem que ser coerente com o conteúdo, coerente com o tempo que eu disponho e com o público que eu tenho em frente. E, normalmente, o objetivo ele é escrito desse modo, com o verbo infinitivo no início, depois a fim de. É o que está ali. Apresentar essas e essas e essas ideias a fim de conseguir tal resultado. Vou dar um exemplo. Vamos supor, você tem novidades dentro da sua área e quer motivar seus colegas ou alunos que se aprofundem, que busquem esse conhecimento. Então, digamos, vamos traçar um objetivo assim. Quero apresentar as últimas novidades da micropigmentação a fim de motivar os meus mentorados a buscarem mais conhecimentos na área. Bom, você tem o conteúdo, que são as novidades da área, e você tem um motivo, que os seus mentorados busquem mais informações, se aperfeiçoem, se apropriem dessa novidade. Então tá traçado o objetivo, é isso que eu quero, vou pegar as novidades e vou motivar essas pessoas a buscarem mais formação. Público, tempo, objetivo e, finalmente, uma ideia central. Todo o conteúdo tem que estar organizado em torno de uma grande ideia, a ideia central. É como a coluna vertebral da sua comunicação. Não importa quanto tempo você tenha, mesmo que seja 1 hora de fala em público, você tem que dizer apenas uma única grande ideia. Toda a sua comunicação, 40 minutos, é para evidenciar, para mostrar que uma grande ideia é verdadeira. Todo o resto, todo o tempo que você dispõe é para dar sustentação, para evidenciar que essa ideia é verdadeira, precisa ser aceita e tirar as consequências da verdade desta ideia. Isso que se faz com o conteúdo, organizá-lo em torno de uma grande ideia central. Por isso é preciso descobri-la, que ela seja exatamente a síntese do seu conteúdo, que tenha uma força impactante muito grande e que todos os demais assuntos venham reforçar essa ideia que é continuamente retomada, dita, desdobrada de várias formas. E, finalmente, quando você tem a ideia central, você, então, estrutura todo o seu conteúdo numa determinada ordem, que, aliás, tem uma ordem de preparação e uma ordem de execução. O conteúdo, você o prepara em torno daquela grande ideia, desenvolvendo 3 grandes momentos da sua fala. O começo, o meio e o fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas na ordem da preparação, não é exatamente esta ordem que você segue. Você começa pelo desenvolvimento. Primeiro, o conteúdo propriamente dito. Como é que você vai fazer aquela grande afirmação? Como é que você vai sustentá-la? Depois, você vai preparar a conclusão e depois você prepara a introdução, o modo de apresentar todo o conjunto da obra. Claro, depois do momento que você executa, você começa, desenvolve e conclui. Então, como é que se estrutura o desenvolvimento? Então, é a sua mensagem. O que mesmo você quer dizer com esta sua comunicação? Quando você consegue dizer todo o seu conteúdo numa grande ideia, essa se torna a ideia central.
Então, a grande ideia central, que é a estrutura básica, que é a coluna vertebral da sua comunicação, ela vai ser explicada, ela vai ser desdobrada, ela vai ser justificada, ela vai ser ilustrada de diferentes modos. Suponhamos que você faça uma apresentação de 40 minutos, uma só grande ideia. Uma só grande ideia e, digamos, mais 3 ideias de sustentação para evidenciar a veracidade, a credibilidade dessa ideia. E o resto do tempo? Bom, o resto do tempo você busca autores, teorias, estatísticas, exemplos, experiências, depoimentos, mas tudo para dizer: esta grande ideia é verdadeira, aceite-a e tire as devidas consequências da sua aceitação. É isto que vai dar força à sua mensagem, é isso que vai conseguir alcançar seus objetivos. Depois você prepara a conclusão. A conclusão, na verdade, não acrescenta nenhum conteúdo novo. Ele resume brevemente o que foi dito, faz uma síntese. Começa mais ou menos assim: portanto, vimos lá que você vai dizer de novo o caminho já percorrido de uma forma sintética, aglutinando os principais conceitos de uma forma resumida. E também, é claro, depois de resumir tudo o que foi dito, você faz, finalmente, aquele, em grande estilo, né, aquele apelo para uma atitude, aquela ação desejada que você planejou como objetivo. Então, aumenta a linguagem emotiva e lança para a vida as consequências da aceitação daquela mensagem, daquela ideia principal. Não peça desculpas, não agradeça, o foco é sempre o público, é a nova atitude, é a nova ação que você pensa que o público vai seguir por causa da sua mensagem. Você não é o centro da atenção é o público e a sua ação resultante da sua comunicação. Portanto, não apenas terminar a fala, dizer, era isso, pessoal? Não. Você tem que concluir com uma grande frase, com grande emoção, com grande impacto, assim como vai ser a introdução. E é o que nós vamos ver agora. A introdução é o início, é como você começa. Isso é fundamental. O público vai avaliar a sua autoridade no assunto, a sua competência, se ele vai te aceitar, se vai seguir ou não, através do seu começo. O começo é fundamental. A sua chegada frente às pessoas e a sua primeira frase são decisivos. Ela pode garantir a atenção e o interesse do público, como pode desinteressar, desmotivar e perder a atenção do público. Então, é exatamente isso que busca a introdução. Conseguir a atenção e a aceitação do público, a atenção ao seu assunto e a aceitação da sua pessoa enquanto autoridade que fala ao público. Então, é muito importante o modo como você chega ao público, o modo como você se apresenta, o modo como você ingressa no ambiente, a sua postura ereta, firme, um caminhar seguro, um olhar para todas as direções, uma respiração funda e só então você vai dizer a primeira frase, que deve ser interessante, impactante. Vamos ver, então, o que não se pode dizer no começo. A sua primeira frase não é pedir desculpas, não é dar explicações, não é fazer uma piada, não é utilizar bengalas como né, então, não vai falar de si mesmo, não vai demonstrar insegurança. Tudo isso não pode acontecer no início. O início tem que ser positivo, ele tem que ser impactante. Então, o que fazer? Você pode elogiar o local, algo do local, algo que interesse as pessoas, que seja conhecido das pessoas, fazer um elogio, fazer uma citação de um grande autor sobre o assunto e entrar aos pouquinhos na sua fala, contar um fato que tenha a ver com o seu conteúdo, exigir ou fazer com que o público participe com alguma atividade, com algum gesto comum, ou aproveitar das circunstâncias. Circunstâncias, desde que você chegou no ambiente,
começou a conversar com as pessoas, você pode ter percebido alguma coisa que mereça um elogio, uma apreciação, isso o público vai gostar de ouvir. Você tem que captar a atenção, o interesse, a simpatia do público nas primeiras frases, nas primeiras palavras. E depois você vai encaminhar o público para o assunto que você vai desenvolver, de modo que ele possa se interessar naquilo que você vai falar. Você vai dizer brevemente o que vai dizer, criando expectativas, para que o público possa dizer, oba, isso me interessa, eu quero ver aonde vai dar isto. Então, nós vimos o conteúdo. Vamos resumir, vamos fazer a conclusão dessa parte, então. O conteúdo não é a parte mais importante, é apenas 7%, mas ele é muito determinante no conjunto da comunicação. Mas antes de pensar o conteúdo, temos que levar em conta alguns pressupostos básicos. Ter o que dizer, desejar dizê-lo e preparar-se adequadamente. Os elementos determinantes de uma boa comunicação, além do conteúdo, é a voz e a postura. O conteúdo não é mais importante, mas ele pode comprometer o resto dos elementos. Ele precisa ser muito bem preparado, muito bem selecionado e muito bem organizado. Há alguns conhecimentos prévios absolutamente necessários para a boa comunicação, que é o conhecimento do público, a delimitação do tempo e os objetivos bem traçados. E, enfim, o conteúdo precisa ser resumido numa grande ideia central, que continuamente ela é retomada como a grande coluna vertebral da sua mensagem, e você desenvolve, então, essa grande ideia em 3 momentos. Na introdução, quando você apresenta esse seu trabalho, o desenvolvimento propriamente da ideia, com suas evidências e argumentos que sustentam a sua verdade, e a conclusão, que retoma o caminho andado e remete para a vida numa atitude que você traçou como grande objetivo. Conteúdo da sua mensagem. Técnicas para que, através da oratória, a sua sedução seja grande, seja total nas suas comunicações. Vai, você pode, você vai conseguir, você será um sucesso.